Falar hoje sobre João 9, que é a cura de um homem cego. Eu fiz aqui várias anotações, estudei, vi vídeo, conversei com o Michel lá no trabalho, mas chega aqui a gente esquece tudo e... Amém. Vamos seguir. Irmãos, João 9 diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele e nem seus pais, mas assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Pulando aqui até aqui, eu fiz umas anotações aqui que Jesus ele estava passando por aquele lugar, ele não ia ficar ali, e era um momento de festa, então a cidade estava cheia. Então Jesus ele parou e viu ali o cego, e a Bíblia diz que é um cego de nascença, então ele não sabia quem era, não tinha conhecimento de quem estava ali, do que poderia acontecer com ele. E aí a gente vê que os discípulos ali, quando eles vê aquela situação, eles perguntam para Jesus: o que foi que pecou? E o que eu aprendo com isso? Na nossa vida, no nosso dia a dia, sempre vai ter alguém querendo buscar um erro em você. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que aquilo outro? Só que Jesus ele vê diferente. Jesus ele não estava querendo saber o porquê que ele queria que as obras que a obra de Deus seria feita na vida daquele rapaz. E os discípulos não, os discípulos estavam vendo de outra forma. Pois bem, Jesus falou com eles que nem eles, nem os pais deles pecaram, e Jesus foi, cuspiu no chão, fez ali um lodo e colocou nos olhos dele. Naquela época, os historiadores diziam que quando as pessoas passavam por alguém cego, eles cuspiam no chão. Tipo assim, ele é um amaldiçoado, ele é um amaldiçoado. Então imagina aquele cego todo dia ouvindo um cuspe. Todo dia. E todo dia ouvindo um cuspe. E um belo dia, o cuspe, para ele, era o cuspe da desonra. E um belo dia Jesus vem e cospe e dá para ele a honra, faz ele enxergar. Então, às vezes, na nossa vida, a gente está ouvindo o mesmo som de alguma coisa. A gente está batendo numa tecla e dizendo: não vai dar certo, isso não vai dar certo, eu faço isso há 30 anos e isso não vai dar certo, nunca deu certo. Irmãos, independente de qualquer som, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, a última palavra é de Jesus. Tudo que venha na sua vida, como eu acabei de dizer, se você há 30 anos faz uma coisa e aquilo não dá certo, irmãos, aquieta teu coração. Jesus sabe de todas as coisas. E a hora que Jesus passar no lugar, o lugar ele é normal. A hora que Jesus passa, o lugar fica diferente. Então, Jesus faz o lodo, coloca no olho dele e pede para ele lavar no tanque de Siloé. Irmãos, qual era a dificuldade de Jesus estalar o dedo e dizer: está curado? Nenhuma. O que eu aprendo com isso? Jesus ele vai fazer na nossa vida, porém ele vai querer alguma coisa de nós. Ele pediu para o cego ir lá lavar os olhos no tanque de Siloé. E às vezes a gente está numa situação tão complicada que às vezes a gente acha que não está vendo Jesus. Porém, Jesus está sempre do nosso lado. Amém. O pastor acabou de dizer aqui, estava no Home Depot e pediu uma coisa e daqui a pouco aconteceu. Irmãos, Jesus é tão real, o Espírito Santo é tão real quanto nós que estamos aqui. Então, assim, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé que as coisas vão acontecer. Amém. Deus. E na hora que os discípulos eles falam com Jesus, Jesus está ensinando a eles que
Jesus está ensinando a eles que eles estão vendo pelo olhar carnal, eles estavam achando, querendo logo uma situação. Ah, mas por que isso? Mas por que aquilo? Os discípulos já estavam dando como se fosse um veredito, ou é isso ou é aquilo. E Jesus, com um olhar totalmente diferente do nosso, faz a situação. Eu acredito que na hora que Jesus falou, não, nem ele nem os pais deles pecaram, mas isso é para que as obras de Deus sejam feitas na vida dele. Eu imagino os discípulos falando, que camarada é esse? Como que esse camarada tem tanta inteligência? Então assim, aí, depois que Jesus fez o milagre e o cego foi, e o cego lavou, voltou, e quando o cego voltou, os vizinhos do cego, eles ficaram falando, ué, mas não é aquele rapaz que mendigava? Então assim, Jesus fez um milagre, o rapaz foi lá, se viu, voltou naquela felicidade, e os vizinhos dele, o pessoal que estava perto, deixou aquele milagre de lado e falaram, não, ele tem mais alguma coisa, vamos falar. Então, às vezes, Deus está nos abençoando e as pessoas que estão do nosso lado, elas estão procurando mais coisas em nós. Ué, mas você não bebia? Mas eu não bebo mais. Mas você fumava também. Mas você batia também. Gente, Jesus acabou de curar um cego de nascença. E as pessoas, elas estão focadas em mais algumas coisas que ela fazia. Quando Jesus passa na nossa vida, as coisas vão mudando. Isso para nós aqui agora. Ninguém que fumava e bebia, eu parei de fumar, eu parei de beber, agora parei. Gente, a gente sabe que é complicado, que é difícil, nós temos vícios. Porém, quando Jesus passa na nossa vida, as coisas vão se limpando. Glória a Deus. Então, devido a essas situações todas que aconteceu, a cura, Jesus não ia nem ficar lá, ele só passou e teve a cura e esse pré-julgamento dos discípulos. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, como eu falei aqui, independente de qualquer situação, Jesus, ele é sempre a melhor resposta para a nossa vida. Como eu te falei, às vezes você está passando por uma situação, por uma dificuldade que tem 30, 40, 50 anos e que você nem você acredita. Porém, Jesus foi lá e com o mesmo som que Jesus fazia, com o mesmo som que todo mundo fazia no chão e o cego estava ouvindo, amaldiçoado, amaldiçoado, Jesus foi lá e deu a honra para ele. Então, a gente tem a nossa dúvida, a gente tem nossos pensamentos, mas por quê? Porque para ele é mais rápido do que para você? Porque o pastor acabou de dizer que tem coisas que Deus faz na vida de que às vezes Deus ele bota uma chuva para você não ter que sair para não pegar um acidente, para não sofrer um acidente, ou outras coisas. Então assim, a gente tem que começar a entender que os planos de Deus, eles são diferentes do nosso. Existe um questionamento que não sei se passa na cabeça de vocês, mas já passou muito na minha. Por que as pessoas chegam aqui e com 6 meses, 1 ano, 2 anos, as pessoas têm um documento para sair? E tem pessoas que têm 20 anos aqui que não tem. Então a minha pergunta eu converso muito com a será que essa pessoa que tem 1 ano aqui, será que essa pessoa que tem 20 anos aqui, será que ela está preparada em Deus para que ela possa ir no Brasil? Será que ela está preparada em Deus para que ela receba essa bênção de Deus? Então assim, Deus, ele não vai dar nada para a gente, nenhum fardo pesado. Ele não vai dar nada para a gente que tire a gente do caminho. Então assim, e as pessoas levaram o cego para os sacerdotes. E aí os sacerdotes perguntaram o que aconteceu e o que houve. E eu estava vendo até um estudo também, que sábado lá em Jerusalém, o estudo que eu fiz falava de 2 coisas. Tem uma caixa de limpar sapato e o elevador dos prédios. Os elevadores, eles param em todos os andares. Por quê? Porque ninguém pode fazer nada, ninguém pode apertar um botão, ninguém pode fazer nada, porque sábado é do Senhor. Se você tem que dar 2.000 passos, se você der 2.001, você está condenado, eles são radicais. Então levaram eles para os sacerdotes. O sacerdote perguntou, mas quem fez e tal? Mas como ele fez? Ele pegou o barro. Não pode. Então ele está errado. E queriam
buscar um erro ali em Jesus. Eu ouvi também que Deus usou duas vezes o barro. A primeira vez foi quando foi fazer a gente, porque a gente não veio do haja. Deus não falou, haja o ser humano. Não, Jesus foi lá e fez no barro. E a outra vez foi essa. Então assim, irmãos, a gente tem que entregar nossa vida ao Senhor 100%. A gente tem que crer no Senhor o máximo que a gente pode. E Jesus vai fazer sempre o melhor para a nossa vida, independente se é bom para você ou não, bom para você particular. Às vezes, vou usar um exemplo aqui da irmã. Às vezes o Gabriel, ele quer ir para lá porque ele gosta, porque ele quer um emprego de $100. Não o Gabriel, eu também. Um emprego de $100 a hora, ok. Mas, às vezes, você está aqui no seu emprego de 10, 20, 30, 40 dólares a hora, você é muito mais feliz do que lá. Não estou dizendo que é a situação dele. Estou dizendo que são coisas que acontecem. Então, assim, a gente tem que entregar nossa vida ao Senhor e entender que Ele vai fazer o máximo vai fazer o melhor pra gente. E esse cego, no final ele fizeram uma pergunta para ele fez uma coisa que, tipo assim, foi tremendo. Perguntaram quem é, ele falou, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é o mais importante. Ele recebeu o milagre no meio da humilhação dele, que era um cego, todo mundo ouviu o som do cuspe. Ele recebeu um milagre, ele foi lá, falou de quem tinha feito por ele, e mesmo assim eles não acreditaram. Mas o que fica tudo disso? Isso que eu acabei de falar agora, para mim é um ponto final que a gente tem que carregar para nossa vida. Quem fez? Eu não sei quem ele era, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Irmãos, essa é a minha palavra para vocês. Obrigado, que Deus abençoe vocês, que a gente venha cada vez mais estar junto no Senhor, que nós venhamos a entender que uma hora nós vamos ser igual ao discípulo para questionar, mas a gente tem que parar e respirar e entender que tem um Jesus maior que vai dar a palavra final. Então, eu agradeço aí a oportunidade, que Deus abençoe vocês. Eu queria fazer eu vi um vídeo na internet, eu queria deixar ele aqui. Eu queria só que vocês levantassem a mão. Quantos ficariam felizes se eu desse para vocês 1 milhão hoje? Se vocês... Ok, pode levantar a mão. Show, 1 milhão, estou dando 1 milhão. Vocês comprariam casa, investimento, essas coisas. E se eu desse 10 milhões? Vocês ficariam felizes? Também. 10 vezes que 1 milhão. Isso, 10 vezes. Alguém já viu esse vídeo? Beleza. E se eu te desse 10 milhões hoje e eu falasse, ó, toma aqui, 10 milhões, mas amanhã você morre. Quantos iam querer? Amanhã você não acorda. Quantos iam querer? Levanta a mão. Então por que a gente reclama tanto quando acorda todo dia de manhã? Se acordar vale mais do que 10 milhões de dólares. Então assim, vamos refletir. Às vezes a gente acorda chateado. Eu sei que é difícil, gente. A nossa vida aqui é muito complicada. Mas o que eu quero dizer para vocês é, se a gente colocar Deus na frente, eu até vou levantar reclamando, mas eu vou dizer, meu Deus do céu. Tipo, você vai dizer, quantas pessoas hoje, quantas pessoas agora estão no hospital querendo fazer isso aqui, ó. E não pode. E a gente tá, não é que a gente tá deixando de lado, mas acaba que a gente acostuma com as coisas e vai deixando de dar glória a Deus, de dar graça pelas coisas simples, por um acordado sofrido. Às vezes eu vejo o Gigi dormindo, sonhando, e eu falo, meu Deus do céu. Às vezes ela grita assim, eu falo, meu Deus, você não podia dormir. Mas aí eu paro e olho e falo, meu Deus do céu, olha isso, cara. Então assim, gente, vamos continuar nessa força que a gente está. Vamos dar valor às coisas simples. Eu sei que é muito bom a gente conseguir nossas coisas, a gente correr atrás das nossas coisas. Isso não é ruim,
mas vamos dar valor à nossa família, que é o bem mais importante que Deus nos deu. Amém? Obrigado, pessoal.